Os documentos Majestic 12. Se aceitarmos por um só momento a premissa de que fomos visitados, que alienígenas estiveram aqui, aqueles corpos que foram achados teriam que ser de um grupo controlado e formado para examinar, entender e determinar a ordem das coisas e quais são nossas motivações e qual é a nossa vulnerabilidade. O investigador de OVNIs, James Shandera, acredita na prova da existência desse grupo, na forma de documentos de aparência autêntica e enviados a ele em um filme em dezembro de 1984. Quem enviou não se sabe, mas o filme contém imagens espantosas. São páginas de um relatório para o presidente eleito Dwight Eisenhower. O memorando descreve uma equipe secreta do governo trabalhando no caso de um acidente em Roswell, uma comissão sigilosa denominada Majestic, ou MJ-12. Esse documento também informa Eisenhower sobre a descoberta dos destroços e dos corpos alienígenas perto de Roswell, revelações explosivas entregues a Shandera por uma fonte anônima. Foi interessante para mim. Algo parecido com Watergate. Como se houvesse uma garganta profunda que queria partilhar informação. E, posteriormente, o processo me levou a receber os documentos do MJ-12. Mais documentos se seguiram, e Shandera suspeita que ele foi escolhido para recebê-los porque é conhecido dentro da comunidade da inteligência como um investigador do fenômeno OVNI justo e imparcial. Eu sou um cético. Você tem que ser cético. Não pode simplesmente aceitar tudo. Isso não é um sistema de crença, não tem nada a ver com crença, não é uma religião, não é com isso que estamos tratando. Se existe, então existe um modo de provar. E é disso que o jogo trata. O físico Bruce Maccabee acredita que os documentos MJ-12 são significantes, mas não uma evidência concreta. Você pode ter avistamentos em pencas, você sempre vai ter um especialista para explicar, mesmo que ele tenha que forjar uma explicação. Mas se o MJ-12 era uma coisa real, o problema deles era preservar o equipamento para que pudessem estudá-lo e aprender sem deixar nenhuma prova absoluta de fora. E qual era a prova absoluta? Eram os corpos e o equipamento, que não pode ser duplicado aqui na Terra. O que prova que essa coisa é real. O governo é um dragão de várias cabeças, e seções que mudam a cada 4 anos. Essa mudança é uma coisa constante, uma dança das cadeiras. Por isso, se um grupo está de fato no controle dessa informação, de algum modo tem que ser um grupo que seja permanente. Com esse tipo de controle, surge o perigo de saber quem está no controle de quem. Esqueçam as motivações dos alienígenas. Quais são as motivações daqueles que controlam a informação? O veterano pesquisador de OVNIs, Stanton Friedman, acredita que o MJ-12 teria sido motivado a guardar segredo sobre a avançada tecnologia alienígena a fim de proteger a segurança nacional. Uma intensa guerra fria que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Havia uma forte crença em Washington de que, quando Stalin estivesse morto, ele iria atacar. O consenso geral é que ia haver uma batalha naval no final com a União Soviética e, portanto, qualquer tipo de vantagem tecnológica que pudéssemos ter era valiosa e impossibilitava a divulgação dessa informação a qualquer pessoa. Ao pesquisar para seu livro sobre os documentos Majestic 12, Friedman meticulosamente verificou cada detalhe no documento Eisenhower. Ele investigou cada membro do grupo e descobriu que eles eram as melhores e mais brilhantes mentes militares da época, incluindo o secretário de Defesa James Forrestal, altas patentes do Exército, Marinha e a Força Aérea e os primeiros 4 diretores da Central de Inteligência. Apenas um nome na lista não parecia se enquadrar. Publicamente, o membro do MJ-12, Dr. Donald Menzel, era astrônomo em Harvard e um ávido detrator de OVNIs. Menzel, em sua posição em Harvard, estava numa posição perfeita para agir como o astrônomo que diz ao mundo que tudo isso é absurdo. Nada a ver com nada, isso não é real. Explicamos tudo, é o que ele dizia. E eu descobri que as explicações dele estavam erradas se fossem analisadas cuidadosamente. Temos a impressão de que ele era um cientista graduado tratando da questão de forma pouco científica, tentando pensar em tudo que pudesse para enganar o público, mesmo com explicações que não faziam o menor sentido. Vocês podem perguntar, por que ele estaria mentindo? Porque ele faria isso e outros poderiam defendê-lo. E ele não faria isso, mas é claro que faria. Ele certamente faria isso. Assim como fariam cada um daqueles homens, e eles não contariam nem mesmo às suas esposas. Porque era algo muito importante para seu país. Junto com o documento do relatório Eisenhower, Shandera e Friedman encontraram referências cifradas ao MJ-12 em documentos do governo tornados públicos. Mas nada que comprove a autenticidade do MJ-12. Outros filmes anônimos foram enviados ao ufólogo Don Berliner, em 1994.
Neles é mostrado um suposto manual militar datado de 1954. Trata-se de um conjunto de instruções para equipes de resgates que estariam no local logo depois que ocorresse a queda de uma nave e na qual houvesse corpos e destroços. Como embrulhá-los, que tipos de caixa usar, para onde enviar as peças, como forjar histórias. E uma das coisas que fica clara é que esse manual não teria sido feito se tivesse acontecido apenas uma vez. O que dá o que pensar. Quantos outros acidentes ocorreram? Quantos corpos foram resgatados? Para verificar melhor o novo manual, Friedman procurou um ex-colega, o Dr. Robert Wood, cientista da McDonnell Douglas já aposentado. Se Wood, especialista na detecção de documentos forjados, pudesse autenticar o manual, Friedman teria uma prova da conspiração alienígena por parte do governo. Minha primeira reação quando ouvi foi que, se isso for verdade, vai ser nitroglicerina pura. O Dr. Wood esmerou-se em seu exame das páginas do documento, comparando-o a um autêntico manual de campo do Exército do mesmo período. O tamanho dos manuais era idêntico, de acordo com o padrão de proporção 6:9 para os manuais do governo na época. E o Dr. Wood examinou esse selo, e outros especialistas insistem que é a prova de que esse manual é falso. Se você olhar na frente desse documento, aqui embaixo, vai ver um logotipo que diz Departamento de Guerra. E o Departamento de Guerra realmente foi eliminado no final da Segunda Guerra Mundial, por isso seria natural que eles deixassem de usar o logotipo. Mas, na realidade, o Exército em seus manuais continuaram a usar o logotipo do Departamento de Guerra até o final dos anos 60, e temos cópias exatas desses manuais. Esses documentos são genuínos, eles provam o caso, não é preciso nada mais. E Friedman garante que não somos os únicos a sofrer com o contínuo segredo. Acho que uma das razões pelas quais eles estão vindo aqui é garantir que nós não vamos lá levar nossa amizade, ou melhor, hostilidade, para outros lugares. Essa é uma sociedade muito primitiva, cuja maior atividade é a guerra tribal. Por isso, não acho que devamos esperar que os alienígenas nos tratem como iguais. Não somos. Não temos ainda um lugar na mesa redonda da Federação Galáctica.